Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami.
Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Tem um outro trecho em que o presidente Lula fala sobre a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro em 26 e também sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos ver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Sabe que uma coisa que
que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria.